a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém? Podemos sentar. Querido, sempre é uma alegria poder estar aqui, né? Com certeza é um cumprimento da promessa. A promessa do Senhor Deus, Jesus deu, né? Que nos daria irmãos, pais, né? Filhos, inclusive, para aqueles que deixam sua vida em prol do reino. E a Batista Manancial sempre tem sido, desde que foi aberta essas portas, a Batista Manancial sempre tem sido um povo que intercede pelo nosso ministério e que sempre nos acolhe. E eu quero falar uma coisa que é muito... Eu gostaria que essa palavra assim, a irmã Maia falou de coração de Deus para nós, essa palavra é de fato o coração de Deus para nós. E não é à toa que tu estás hoje aqui ouvindo essa palavra, porque essa palavra é sim para ti, essa palavra é sim para ficar no teu coração e tu colocar em prática na tua vida, mas é também para que tu compartilhe essa palavra com aqueles que por algum motivo hoje ou outro hoje não puderam estar aqui. Que essa palavra não é do irmão Dani, essa palavra é da parte de Deus especificamente para uma igreja que já está aqui há 100 anos, uma igreja bíblica, né? No meio de uma comunidade tão singular que é a Guarani das Missões. Não é à toa. E eu quero lembrar, eu já contei essa história. Em 2010 eu fui passar 15 dias pegando no oeste do Brasil, centro-oeste do Brasil e em Minas Gerais. Eu fiquei 15 dias lá ministrando. E quando eu fui fazer minhas pregações em Brasília, eu não conhecia Brasília, e me levaram para vários lugares, né? E um dos lugares que levaram, eu não sei onde é que é um bairro inteiro formado por embaixadas. É um bairro inteiro formado por embaixadas. O que é embaixada? A embaixada é a representação de um país estrangeiro dentro do teu país. Isso que é uma embaixada. E eu fiquei assim, e Deus falou tanto comigo naquela experiência, eu nunca esqueci aquela experiência, porque ele estava passando na rua, e dá para ver algumas mansões, né? Eu até me surpreendi, porque eu sempre achei que tinha muro alto, não tinha tanto muro alto, cerca, não era tão alto, mas era muito bem protegido. E uma embaixada era separada por outra por um muro da largura desse púlpito, assim, né? E eu caminhando assim, o pessoal falando, aqui é embaixada não sei o que, aqui é embaixada dos Estados Unidos, aqui é embaixada não sei o que, o pessoal falando, e eu pensando assim, eu estou aqui, porque dentro da embaixada o que vale não é as leis do país em que está, dentro da embaixada o que vale é a lei do país da embaixada. Por exemplo, era tudo do Brasil, mas dentro da embaixada dos Estados Unidos não vale a lei do Brasil, vale a lei dos Estados Unidos. E daí eu dava um passo para frente, passava um muro, não estava dentro, né? Estava só na calçada, mas eu fiquei imaginando isso, na distância de um muro para o outro, daí já era, sei lá, embaixada do México, embaixada, eu não lembro, sabe? Mas eu fiquei assim, absorto naquilo, pensando, e foi aí que eu entendi essa palavra, que mais uma vez o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento. Porque ele também falou que ele é embaixador em cadeias. E aqui ele fala, somos embaixadores da parte de Cristo. O embaixador, ele é representante de um país estrangeiro no seu país. Ele não está ali para cumprir as ordens do país em que ele está. Ele não está ali para defender os interesses do país onde ele está ali no país estrangeiro, defendendo os interesses do seu próprio país. E muitas vezes os embaixadores oferecem ajuda. Eu sei que quando estava sendo, muitas vezes, quando
essa congregação, essa comunidade que estava sendo formada, se conseguiu ajuda de embaixadas e consulados estrangeiros. Então, às vezes, o embaixador, o cônsul, ele consegue, inclusive, ajudar o país em que está, mas ele está ali para defender os interesses do país de origem. Nova criatura é. A Bíblia não foi escrita em português. Esse trecho da Bíblia foi escrito em grego, e a palavra, o texto recepto, o texto recepto é grego, e a palavra, esse ser, quer dizer, é uma condição. De maneira que a gente pode saber se uma pessoa de fato é de Jesus e não, ou não é. A pessoa não é de Jesus, uma pessoa não está em Cristo simplesmente porque está com o nome no rol de membros de uma entidade religiosa. Isso não faz dela cristã. A pessoa não é cristã porque tem uma camiseta escrito 100% de Jesus. Isso não faz dela cristã. A pessoa não é mesmo nem cristã por ter tomado um banho de piscina em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso também, infelizmente, não faz dela cristã. O apóstolo Paulo chama a atenção. Se, ou seja, condição. É uma condição. Se alguém está em Cristo, se alguém nasceu de novo, se alguém é cristão, as coisas velhas se passaram, nova criatura é. Quem já me conheceu antes, o irmão Leandro, o irmão Maia me conheciam antes de eu me tornar cristão, e eu sempre lembro que quando uns amigos meus de Santo Ângelo, eles tinham se encontrado comigo, digamos, uns 3 meses antes da minha conversão. E uns 3, 4 meses depois a gente se encontrou de novo, e eles ficaram olhando, e eles ficaram assim por uns 20 minutos, de boca aberta, olhando o casal de amigo meu, de boca aberta, olhando e se espantando, e um dizia para o outro: onde é que está o Danielson? O que aconteceu com o Danielson? Porque eles não me reconheciam mais. Porque realmente, quando Jesus Cristo entrou na minha vida, mudou minha forma de ver as coisas. Aquilo que eu achava importante deixou de ser, e aquilo que eu desprezava se tornou muito importante. E eu comecei a cuidar mais, não do que os outros fazem, não botar tantos dedos nos outros, mas perceber as minhas falhas e tentar me arrepender dessas falhas. E isso era um pouco estranho para quem me conhecia de mais tempo, porque não era algo típico. Mas eu estava me tornando uma nova criatura, e eu tenho certeza que isso aconteceu com cada um de vocês. No momento que vocês tiveram um real encontro com Cristo, coisas que antes eram importantes deixaram de ser, coisas que vocês desprezaram, com certeza se tornaram de grande importância, coisas que para vocês davam prazer, de repente vocês perderam interesse, coisas que vocês não tinham interesse, de repente vocês começaram a sentir muito prazer naquilo. Isso é nova criatura. Isso é um sinal real. Um sinal real que você está em Cristo. As coisas velhas se passaram. O meu estilo de vida antigo se passou. As coisas que eu costumava fazer se passaram. Os erros que eu cometi se passaram. Os sonhos que eu tinha se passaram. E tudo, projeto, sonho, jeito de falar, tudo se fez novo. Isso é uma condição para que a gente possa dizer que a gente é cristão. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos chamados a não andarmos segundo o padrão desse mundo. Nós não somos brasileiros, propriamente dito. Nós estamos aqui no Brasil. Nós sim oramos pelas autoridades, nós respeitamos as autoridades, mas se chegar um momento em que se coloca em xeque uma ordem dada para o mundo que contraria a ordem do nosso Deus, a gente vai ter que fazer uma escolha. E alguém que é nascido de novo, que está em Cristo, já faz essa escolha. Melhor obedecer a Deus do que aos homens. Isso é que ser embaixador do reino dos céus. Nós caminhamos em Guarani das Missões. Guarani das Missões tem os seus costumes, Guarani das Missões tem as suas tradições, Guarani das Missões tem o seu jeito de agir, tem sua forma de ser, e naquilo que as tradições, os costumes, o jeito não intervêm,
para com a lei do nosso reino, da onde nós somos enviados. Porque cada um de nós aqui foi enviado. Enviado não é algo do pastor, enviado não é algo do missionário, não é algo do obreiro, do ministro de louvor. Quando Jesus nos enviou, eram cerca de 500 pessoas. Em Mateus capítulo 28, capítulo 28, são 500 pessoas que estão ali reunidas, é a igreja toda. E aqui eu já entro o que é ser igreja. Ser igreja é ser uma embaixada do reino de Deus aonde ela estiver. Dessa parede para o lado de lá, o que vale é o reino, as leis do mundo. Dessa parede para o lado de lá, o que vale é a lei do mundo. Mas para cá não. Nós não seguimos a tradição do mundo. Nós não seguimos os costumes do mundo. Nós não seguimos sequer as leis do mundo. Exceto aquelas que não discordam da palavra de Deus. Porque está aqui a constituição do nosso reino. A palavra de Deus, a Bíblia, o Novo e o Antigo Testamento, é nossa única profissão de fé e regra de doutrina. Nós não temos outra constituição. Nós respeitamos as autoridades da mesma maneira que o embaixador respeita as autoridades do país em que ele está alocado. O embaixador da Polônia respeita o presidente do Brasil, o cônsul da Polônia respeita o governador do estado, respeita, mas ele segue as leis da Polônia. Nós respeitamos os prefeitos, oramos por eles, respeitamos os vereadores e oramos por eles. Ajudamos naquilo que é possível. E essa igreja tem uma história linda de ajudar o poder público. Enquanto várias igrejas estavam lá muitas vezes cobrando coisas do poder público, a Batista Manancial estava oferecendo: nós vamos cuidar de crianças, nós vamos atender os idosos, porque é isso que uma embaixada faz. Talvez você tenha ouvido falar que muitos aqui de Guarani das Missões são idólatras. Talvez você tenha ouvido falar que muitos aqui em Guarani das Missões são feiticeiros. Talvez você tenha ouvido falar que muitos aqui em Guarani das Missões estão envolvidos com imoralidade, estão envolvidos com vícios. É aqui em Guarani e em todo lugar. Mas deixa eu informar, o nosso rei morreu por essas pessoas. O nosso rei morreu pelos idólatras. O nosso rei morreu pelos viciados. O nosso rei morreu pelos feiticeiros. E na sua misericórdia não bastou apenas ele ter morrido, mas ele abriu uma embaixada do reino de Deus aqui, para que eu e você fossem embaixadores da reconciliação, para que essas pessoas reencontrem a Deus. Porque eles não estão no pecado porque exatamente decidiram, mas porque o bisavô, o avô, o pai ensinou assim porque não conhecia outra coisa. Não conhecia outra coisa. E para eles estão no que é certo. Para eles aquela tradição mundana é preciosa. Mas nós somos chamados sim para nos fortalecer aqui dentro dessa embaixada. Aqui dentro não é questão, não é nada mundano aqui dentro. Não existe partido aqui dentro. Por quê? Porque a palavra partido quer dizer divisão. Você sabe o que quer dizer a palavra diabo? A palavra diabo vem do grego diabolos, que quer dizer aquele que divide. No reino de Deus não existe diabo. No reino de Deus não existe divisão. Dessa porta para fora, nós somos um só corpo, cada um com suas características.
O irmão Heinz toca teclado também, o Leandro toca violão também, e se tu olhares para as mãos deles, eles tocam bem porque cada dedo sabe exatamente como se movimentar, e cada dedo é diferente do outro. E tem o dedo da mão direita e os dedos da mão esquerda, e cada um faz a sua função. Aqui dentro, dessas paredes para cá, dessas portas para lá não, mas dessas portas para cá, aqui nessa embaixada do reino de Deus, as nossas diferenças são para que a gente se torne mais forte. Dessas portas para cá, os talentos diferentes é para que a gente possa alcançar mais. Porque se tivesse uma única forma de pensar aqui dentro, a gente só ia conseguir alcançar um tipo de pessoa. Mas Deus, na sua sabedoria, pegou pessoas com ideias diferentes, com histórias de vida diferentes, com experiências diferentes, com talentos diferentes, colocou todos como uma grande equipe, porque Ele ama Guarani das Missões, e Ele não quer que Guarani das Missões se perca. Ele não quer. E Ele está te chamando de embaixador, de embaixatriz do reino de Deus. Isso que significa ser igreja